a gente pode começar pelo Hospital dos Italianos, onde o senhor destinou um CTI para lá. Quais foram os principais cuidados que o senhor teve? Se já está tendo muita procura, como é que está o cenário? Bom, esse era o nosso plano B, a partir do momento que a gente percebesse que o número de atendimentos aumentaria. Na verdade, a gente caminha já para uma segunda semana de um confinamento mais rigoroso, mas a gente não percebe ainda, pelo menos em termos de número de atendimentos na emergência, nenhum acréscimo substancial. A gente tem recebido muitos doentes transferidos. Como a gente atende várias operadoras de saúde, a gente recebe das operadoras o doente. O movimento nosso na emergência ainda é pequeno. Veja bem, a gente usou até como estratégia, a rede alugou um container que estava situado no estacionamento do Hospital Italiano, só esperando realmente a gente ter um movimento a mais para que a gente possa colocar em funcionamento o nosso plano de fluxo específico para o Covid-19. A gente atender o doente no container e aquele doente que for um doente de sintomas básicos, que não precise do atendimento hospitalar, ele recebe todas as orientações e do container ele já vai e volta para casa. Os doentes que precisarem do hospital são então encaminhados para dentro do hospital. Mas essa estratégia ainda não está funcionando exatamente pelo número pequeno de pacientes que procuram a nossa emergência com suspeita de Covid-19. Diferente do CTI. A gente optou por fazer um CTI específico para Covid, porque a gente tem hoje no Hospital Italiano 2 CTIs, que somam leitos de isolamento, nós temos 3. 2 no CTI do 5º andar e 1 no CTI do 2º andar. No momento em que eu ocupei os 3 leitos de isolamento com pacientes suspeitos, eu achei que era hora da gente poder, então, abrir um CTI específico. E me surpreendeu realmente a quantidade de pacientes que a gente passou a receber. As operadoras de saúde souberam desse CTI específico e a gente começou a internar um volume muito maior. A gente chegou no sábado a ter 9 doentes internados. Eram 7 suspeitos, 2 já confirmados. Tivemos no domingo mais a confirmação de mais 2. Hoje nós temos 8 doentes internados, sendo 4 confirmados, 4 aguardando o resultado do exame. Então, é uma ocupação que beira 70% da ocupação desse CTI exclusivo com doentes Covid-19. Vocês já tiveram alguma recuperação? Os 2 primeiros doentes que nós internamos, um deles foi suspeito, o resultado não confirmou, mas o primeiro suspeito que virou realmente Covid-19, ele recebeu alta ontem para casa para fazer o término do isolamento domiciliar em casa. E ele saiu muito bem do hospital, entendeu? Ainda com sintomas respiratórios leves, mas com todos os exames normais e a tomografia, que é um exame que assusta muito na fase inicial da doença, uma melhora progressiva, com uma evolução de 9 dias de internação. E nesse momento ele ainda transmite, né? Ou ele vai para casa e fica lá na casa? Sim, sem dúvida. Por isso é que ele fica em isolamento domiciliar com toda a orientação necessária. Só não precisa mais do hospital. É melhor até porque libera, né, para novos pacientes, né? O objetivo libera para novos pacientes, diminui o risco de contaminação da equipe, porque é um caso positivo, confirmado. Então, essa é a estratégia realmente. O que a gente puder evitar de manter no hospital com segurança, esse é o protocolo universal em todos os hospitais, a gente tem seguido esse protocolo também. Vocês tiveram algum óbito do Covid-19? Não, ainda não. Nós tivemos um óbito no CTI, era um paciente suspeito, mas ele veio negativo. Era uma infecção respiratória por uma bactéria, não era por vírus, e ele foi negativo na pesquisa de Covid. Esse foi o único óbito até agora nesse CTI específico, mas esse doente não era Covid-19. Até agora a gente não teve óbito nenhum.
Entendi. Tem muito caso de profissionais da saúde, né, que ficam na linha de frente e acabam se contaminando. Quais são os cuidados que vocês tiveram agora para receber esses pacientes? Só para você entender, a Rede Casa, que é da qual pertence o Hospital Italiano, é uma rede que congrega hoje 11 hospitais aqui no Rio de Janeiro, e a gente deve ter em média aí 4.500 funcionários. No mês de março, nós tivemos quase 12% dos nossos funcionários apresentaram atestado e foram afastados das suas atividades. Qual é a nossa rotina? Todo funcionário, todo nosso colaborador que apresente algum sintoma respiratório, ele é imediatamente afastado das suas atividades para isolamento domiciliar. E em 5 dias ele volta ao hospital para ser reexaminado por um dos nossos médicos. E dependendo da sintomatologia, aí ele é feito o exame e ele volta para o isolamento domiciliar. Se ele volta assintomático, em que a gente consiga configurar, se for um estado gripal simples, influenza, gripe comum, então ele volta ao trabalho. Mas o doente, o colaborador, o funcionário, em que ele apresenta algum tipo de sintoma respiratório, ele é imediatamente afastado para isolamento domiciliar. Entendi. Hoje a gente trabalha no Hospital Italiano, nesse momento, com mais ou menos 9% do efetivo afastado. Entendi. E aguardando para ver, né, para acompanhar. Isso. E como é que... E o senhor é plantonista também no Hospital do Coração, em Duque de Caxias. Isso. Em Duque de Caxias, exatamente. Lá, né, no seu plantão. Isso. Lá o hospital é evidente em termos da necessidade de você ter leitos dedicados a essa patologia. O hospital lá também tomou a estratégia de separar uma parte do CTI do seu andar para os pacientes portadores de Covid-19. E lá nós temos internado, não no volume que a gente tem no Hospital Italiano, até porque é um hospital de referência em cardiologia, mas nós temos, em média, 3, 4 pacientes internados no CTI com suspeita de Covid. Nós temos 2 confirmados até agora que internaram, e lá nós tivemos um óbito de paciente confirmado Covid-19. E lá, lá teve algum afastamento também, diferenciação dentro do CTI? Lá assim, como eu lá não trabalho na gestão, eu não tenho dados para te dizer, mas eu tenho apenas a percepção do que nós conversamos entre nós funcionários. Nós tivemos também, nesse mês de março, dentro do CTI, alguns afastamentos por casos suspeitos. Nenhum confirmado, mas casos suspeitos, inclusive de 3 médicos que foram afastados, ficaram em isolamento domiciliar, fizeram o teste e o teste veio negativo nos 3. Mas por sintomas respiratórios, como é mandatório você fazer. E lá, em Duque de Caxias, né, o senhor está percebendo e está conversando com os outros profissionais que trabalham junto com o senhor lá, o número está muito grande de suspeitas? O número não está muito grande, mas sem dúvida nenhuma ele aumentou da semana retrasada para esta última semana que a gente passou. Aumentou tanto em pacientes que internaram no CTI com suspeita, como em atendimentos na emergência, tanto no nosso hospital quanto nos outros hospitais, onde nossos funcionários também trabalham em outros hospitais dentro de Caxias, e todos eles são unânimes em dizer que nessas 2 últimas semanas, da semana retrasada para a passada, houve um aumento de atendimento em todos os hospitais. Eu acho que é importante a gente falar, quer dizer, até contrariando umas expectativas iniciais de que na semana passada, esta semana, nós teríamos um aumento assim muito significativo no número de casos na cidade do Rio de Janeiro. Nós ainda não estamos visualizando isso, e eu acho que as medidas tomadas de isolamento domiciliar, as medidas tomadas pelo fechamento do comércio pelo governo do estado há uns 15 dias atrás, 15, quase 20 dias, elas estão começando a mostrar que foram muito importantes, entendeu? Então,
reforçar, manter as pessoas dentro de casa, principalmente os idosos e aqueles portadores de outras doenças, além dos sintomas respiratórios, evitar ao máximo a circulação de pessoas na rua, isso, sem dúvida nenhuma, é a medida mais eficaz para a gente diminuir a disseminação do vírus. O relaxamento parcial do isolamento, isso todos os epidemiologistas falam exatamente dessa forma, você só deve adotar quando você tiver certeza absoluta que você alcançou o pico máximo da doença dentro de uma cidade. Ou seja, quando você tiver certeza que pelo menos mais de 50% da população foi atingida, e aí sim é a hora de você pensar num relaxamento parcial do isolamento. Nós não chegamos ainda nem próximo disso. Então, essas medidas estão sendo muito eficazes, mas eu acho que a gente vai dar um passo para trás se a gente começar a relaxar o isolamento domiciliar agora. Na minha opinião, não é o momento. A gente está numa evolução bastante favorável dentro da cidade, mas a gente só não pode cometer um erro desse. Veja o que aconteceu na fragilidade de isolamento inicial na Itália, na Espanha, apesar de ter uma sociedade muito mais idosa do que a nossa, mas em todos os países onde a gente viu eficácia, a Alemanha, por exemplo, a gente percebe que o isolamento, de uma forma mais contundente, é a grande saída. Mas você só pode mexer no isolamento quando você alcançar o pico máximo da doença, que estima-se aqui na cidade do Rio de Janeiro lá para o final de abril. Eu acho que talvez aí é o momento de começar a se discutir sobre o relaxamento. Na sua perspectiva, a gente agora, no mês de abril, a gente vai avançar bastante no número de infectados confirmados? Acredito que sim. Chegando aos números dos Estados Unidos e Itália? Não, eu acho que a gente vai ficar muito longe disso. Se Deus quiser, a gente vai ficar muito longe. Pelo menos é o que a gente vem percebendo ao longo dessas 2 últimas semanas.